E eu já volto com essa reportagem do caso da jovem Ana Paula Ramos, que foi assassinada a tiros em 2017 no município de Campos. E esse caso não foi encerrado. Os réus envolvidos foram condenados em 2021, mas agora a justiça anulou o júri popular e os réus estão soltos, entre eles Luana Salles, cunhada de Ana Paula, apontada pela polícia como a mandante do crime. A anulação do júri deixou familiares revoltados. Tem aquela sensação do dever cumprido. Tirei assim uma tonelada das minhas costas, porque eu sei que até onde nós poderíamos ir, nós fomos. Até onde a justiça nos permitiu ir, nós fomos. Esse foi o desabafo do pai da Ana Paula, o seu Paulo Ramos, que lutou para que a morte da filha não ficasse sem justiça. Hoje, quase 5 anos depois do julgamento dos principais envolvidos, seu Paulo não está aqui mais para ver que a justiça durou pouco. Eu não sei nem como falar, decepcionada. Foi uma mistura de tudo. A decepção, entendeu? Com tudo isso. Não sei que é a justiça, as leis, mas para mim foi uma decepção. Chorei muito, minha pressão aumentou, mais uma espera de angústia e sofrimento. Sabe por quê? Porque o júri já foi um júri que machucou muito, doeu muito. A gente passamos mal, eu passei mal, meu esposo passou mal. Saímos de lá de manhã com o doutor Márcio quase. Para agora, depois de tantos anos, isso ser anulado. O julgamento da mandante, Luana, que era a cunhada da Ana Paula, e dos 2 atiradores foi anulado pela justiça e eles foram colocados em liberdade. 3 desembargadores do Tribunal de Justiça decidiram cancelar o júri pela imparcialidade de um dos jurados. A decisão fala que esse jurado foi ao banheiro durante o julgamento e ouviu uma conversa envolvendo um dos réus. No momento desse julgamento, o juiz decidiu cancelar o júri apenas de um dos 4 réus. E aí ele continuou com o julgamento dos 2 atiradores e da mandante. E esse jurado teria ouvido os atiradores falar do intermediador. E aí estava eu, a promotoria e o juiz presidente do júri tomando uma água, conversando, quando esse jurado se aproximou da gente e reclamou, falou: olha, vocês precisam dar um jeito nessa acústica aqui, porque eu ouvi toda a conversa dos réus lá na sala deles, quando eu estava no banheiro. E aí a Defensoria Pública se aproximou e a gente tentou entender a situação. E aí a conclusão que se chegou é que os atiradores estavam falando do intermediador. A Defensoria pediu, né, o cancelamento do plenário, mas como o prejuízo, naquele momento, o entendimento foi de que se tratou apenas do intermediário, foi suspenso o conselho de sentença apenas para ele, mandou ele de volta para o presídio e continuamos em relação aos 2 atiradores e a mandante. Terminamos 6 horas da manhã. Luana, a mandante, foi condenada a 24 anos de prisão. Igor e Vermisson, os executores, condenados a 13 anos de prisão. Com a anulação do júri, Luana e Igor já foram postos em liberdade. Vermisson cumpria a pena em prisão domiciliar, mas morreu em um grave acidente. Meses depois, foi realizado o julgamento somente do Marcelo Damasceno, perante novos jurados. Ele foi condenado a 13 anos de prisão e segue preso por intermediar o crime. Dona Márcia conta que, além de tudo, eles sofrem agora porque ela e a família precisam viver mais essa injustiça. Mandante do crime e atirador livres. Peço a Deus que seja o mais rápido possível, porque a gente não tem como conviver aqui em paz com esse pessoal solto. O que deu o tiro na minha filha, o que matou minha filha, eu não tenho como, não tenho mais sossego. Eu não tenho mais sossego, nem eu nem minha família.
Ana Paula tinha 25 anos, fazia faculdade e estava com o casamento marcado quando foi morta em uma emboscada. Ela foi atingida com 4 tiros, um deles na cabeça, em agosto de 2017, numa praça no Parque Rio Branco, em Guarulhos. Ela morreu 4 dias depois no Hospital Ferreira Machado. A princípio, a polícia começou a suspeitar de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas, no decorrer das investigações, foi descoberto um homicídio premeditado envolvendo 4 pessoas. A Luana, que era a cunhada, amiga desde a adolescência e seria madrinha do casamento de Ana Paula, teria oferecido R$ 2.500 para que Vermisson, Carlos e Igor cometessem um crime. O novo júri ainda não tem data. O advogado da família explica que, por conta dos réus estarem em liberdade, o julgamento demora mais a ser marcado. Eu vou tentar ver se a gente consegue antecipar esse julgamento o mais breve possível, porque nós sabemos que pauta de julgamento para os réus soltos está bastante apertada, está marcando para 2029, mas a gente vai tentar ver se a gente consegue, em razão da circunstância, adiantar esse julgamento o mais breve possível para diminuir o sofrimento da família. Dona Márcia também ficou muito doente depois que a filha foi morta. Chegou a ir para a UTI e ser entubada, mas conseguiu passar por isso. Mas, anos depois, seu Paulo ficou doente e não resistiu. Desde que aconteceu tudo isso, nós não estávamos vivendo, nem eu e meu esposo. Meu esposo e eu estávamos sobrevivendo. Tanto é que o sofrimento dele foi tanto, que ele adoeceu e só falava que ele queria se encontrar com a filha dele. Ele queria se encontrar com a filha dele. E quase perto dele falecer, ele falava que ele queria se encontrar com ela. E foi isso que levou ele a ter essa depressão e infartou. O que a gente diz, hein, gente, para uma mãe que está agora nessa situação? Me fala, hein? Quando eu vejo um depoimento como esse, como a dona Ana Márcia, a vontade que dá a dona Ana é de te abraçar, minha filha, sabe? E não falar nem nada, porque o que a gente vai dizer? Depois de ver tudo isso acontecer, depois de ver um trabalho importante que aconteceu da Polícia Civil, nessa época, nós fizemos essa reportagem aqui, fizemos aí essa reconstituição, né? Fizemos a cobertura da reconstituição, e aí você vê uma anulação de um júri. Essas pessoas não poderiam permanecer presas até aguardando essa nova data? Aí vem um advogado que está aí nessa luta também, dizendo agora que com réus soltos, sinceramente, gente, é a primeira vez na minha vida que eu estou vendo algo assim. Sério mesmo. Primeira vez que eu vejo algo assim escandaloso. Porque é essa sensação que nós temos. Aliás, a sociedade toda agora, acompanhando esse caso, a expressão que a gente faz é aquela negativa, assim, não é possível que isso está acontecendo. Já não basta todo o sofrimento dessa mãe e agora a gente ainda vê uma justiça agindo assim. A nossa produção buscou uma resposta para entender sobre esse caso, né? E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou à nossa equipe que ainda não foi definida a nova data de julgamento. O tribunal ainda destacou que não se manifesta sobre processos em andamento. Da mesma forma, os magistrados são impedidos pela lei orgânica da magistratura de se manifestar por qualquer meio de comunicação sobre processo pendente de julgamento. A vedação também está contida no Código de Ética da Magistratura. E aí o que nos resta é acompanhar e tomara que essa nova data de julgamento seja ainda esse ano. Eu sei que os esforços não vão faltar do advogado e de quem está aí contribuindo para isso. Porque é o mínimo que essa mãe pode ter agora. É uma resposta definitiva da justiça sendo feita de verdade.